acho difícil o Luiz Guilherme ir por Liverpool, sabendo que Jürgen Klopp deixará o clube dos Reds nessa temporada. Deixa eu já começar a repercutir nessa notícia. Nem fui o primeiro a contar. Essa informação foi trazida pelo site Football Insider. Informação de que o Liverpool tem o Luiz Guilherme como grande alvo para a janela de verão europeu. Aí o que eu fiz? Eu mandei mensagem para uma pessoa lá do Palmeiras. A pessoa falou: Nicola, não tem proposta, mas já existiu uma sondagem oficial do Liverpool tentando entender as condições do negócio. Quanto custa? Como é que funciona? Vocês topam vender? E essa resposta já chegou ao Liverpool. A ideia do Palmeiras para negociar o Luiz Guilherme, ele nem senta para conversar por menos de 35 milhões de euros fixos, mais bônus. 35 milhões de euros fixos hoje equivalem a 187 milhões de reais. Precisa incluir também bônus, tá? Sem bônus não há acordo. O Luiz Guilherme tem só 18 anos de idade e no ano passado foi alvo de uma proposta oficial do Bayern de Munique, tá? O negócio acabou não indo adiante, mas foi uma proposta oficial que já existiu. Nicola, boa noite. Vai chegar mais algum jogador para o Palmeiras? Alfredo Ferro, o Palmeiras busca meio-campista, meio-atacante, jogador do modelo do Maurício, do estilo do Matheus Pereira, e busca um centroavante. Luiz Guilherme pode vazar do Verdão, é bagre, escreve a Ana Daros. Eu acho ele muito bom jogador, embora até agora não tenha conseguido explodir no time principal. Acho que tem um pouquinho a ver também com o Abel, cara. É incrível como o Abel demora para dar chance para os moleques da base, né? E ele costuma dar chance para quem a gente acha que não merece. Por exemplo, o John. Para mim é o menos técnico, é o menos promissor entre esses moleques da base, mas ele adora o John. Põe o John toda hora. Para mim, o John entrou bem mal no jogo. A Ana escreve: o 10 do Novo Horizontino é bom de bola. Ela está falando do Rômulo, que ontem deu gol, fez um gol e deu uma assistência na vitória do Novo Horizontino por 2-1 contra o Santos, jogo na Vila Belmiro. Ele já foi comprado pelo Palmeiras, operação de 6 milhões de reais, a mudança acontece no fim do estadual. E aí, só para lembrar, o Novo Horizontino, que estaria classificado para a próxima fase se o campeonato acabasse hoje, empatou com o Palmeiras na estreia, por muito pouco não vence, embora estivesse perdendo até o fim. Foi um Novo Horizontino muito melhor do que o Palmeiras, foi um time que venceu o Corinthians fazendo 3-1, estava 3-0 na Neoquímica Arena e agora bateu o Santos na Vila Belmiro. Não vai jogar com o São Paulo porque eles fazem parte do mesmo grupo, tá? Nicola, esse meia para o lugar do Veiga é mais um atacante, virou história para boi dormir, né? Tenta trazer o nome de alguém para fazer, porque fazem semanas que não. Pedro, vamos ser bem sinceros. Primeiro que o pessoal do Palmeiras não é muito acelerado nesse processo de contratação. Depois, também reconheçamos, os caras fazem tudo muito em silêncio, né? Tanto que alguns dos reforços contratados a gente nem imaginava. O que a gente sabe é que o Maurício do Internacional interessa. O que a gente sabe é que o Matheus Pereira foi sondado. Sobre o centroavante, eu não consegui a confirmação até agora do William José, além de uma sondagem. O Rubão vai ser punido por ter quebrado o vidro. Imagina, então, só para vocês entenderem, né? O Corinthians, a diretoria do Corinthians estava em um camarote da Arena Barueri e até surgiu a notícia de que torcedores do Palmeiras teriam quebrado esse vidro do camarote. Não foi. O Rubão, na comemoração de um gol, quebrou o vidro. Imagino que no soco, no chute, sei lá como é que ele fez. Essa conta certamente vai ser passada para o Corinthians. O Palmeiras vai avaliar o valor do vidro, vai instalar e vai passar a conta para o Corinthians. Imagino que o Corinthians vai pagar sem grandes dificuldades, né? Novidades do Palmeiras, está perguntando o João Paulo Siriaco. João estava contando no início da live que houve uma consulta do Liverpool ao Palmeiras pelo Luiz Guilherme sem transformação em proposta. O Palmeiras trabalha com um número de 35 milhões de euros fixos, ou 187 milhões, para começar a conversar. Além dessa grana, o Palmeiras ainda gostaria de um valor em bônus. E só mais uma do Palmeiras. Com o gol marcado no empate em 2-2 do Palmeiras contra o Corinthians, o Endrick chegou ao 15º gol e por isso garantiu o terceiro bônus naquela venda com o Real Madrid. A cada 5 gols dele, o Real Madrid paga 13 milhões de reais ao Palmeiras. Já foram pagos 3 vezes 13, e o valor máximo é de 5 bônus. Então, se o Endrick marcar mais 10 gols até julho, quando ele se muda para o Real Madrid, o Palmeiras ainda embolsa mais 26 milhões de reais, tá? Aí depois, quando ele estiver no Real Madrid, há mais outros bônus que podem totalizar
12 milhões e meio de euros, tá? 13, deixa eu ver quanto dá essa conta. 12,5 euros em reais. Estamos falando de 66 milhões de reais, tá? Então foi assim que foi fechada a negociação entre Palmeiras e Real Madrid. Se ele chega ali, logicamente não vai ser titular, porque se chegou para a vaga do Veiga, ele vai ter que ficar no banco de reserva. 134 minutos para fazer um gol com 60 jogos, 12 gols e 12 assistências. André Kfouri, é um bom nome para compor elenco? É um bom nome para compor, para substituir o Veiga, por exemplo. O Veiga vai voltar na próxima rodada do Campeonato Estadual, mas ele não atuou com o Corinthians, nem na rodada anterior. Conjuntivite. As coisas às vezes acontecem e o Palmeiras precisa de alguém para tentar manter o nível, para tentar manter o desenho, a forma de jogar. Não necessariamente é um clone do Veiga, claro que não existem dois jogadores tão semelhantes, tão parecidos, mas o Palmeiras precisa de peças, isso o seu treinador vem falando já há algum tempo. E as figuras, você vê, o jogo que o Palmeiras fez no fim de semana com o Corinthians, ele vai ficar marcado pela forma como os 3 pontos que o Palmeiras ganhava até o final da partida escaparam de uma hora para outra, porque o futebol tem isso. Não tem o mérito do Corinthians? Claro que tem. Não tem o mérito do Garro na cobrança? Tem. Mas, né, se você pensar no jogo, o Palmeiras facilitou demais para a falta de sorte se apresentar em campo, e foi o que aconteceu junto com o ímpeto que o time do Corinthians teve na parte final. Você pode dizer, o Veiga fez muita falta, o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras, na maior parte do tempo, fez o suficiente para ganhar do Corinthians, fez os gols para ganhar do Corinthians. Mas o Veiga é um desses pilares do elenco do Palmeiras e a ausência dele, sempre, por um motivo ou por outro, é muito ruim. O Palmeiras se ressente disso, o Palmeiras sofre com isso. Ter alguém para tentar amenizar um pouco essas ocasionais ausências e, eventualmente, longas ausências, existem lesões, o jogador fica afastado por mais tempo. Acho um bom movimento. Acho que o Palmeiras está prestando atenção e quando se mexe com precisão. Não existem garantias, né, em nenhuma contratação, mas o Palmeiras acertou. Pois é, eu fico pensando que é um jogador, então, que só se apresenta de fato para o Palmeiras depois do Campeonato Paulista, ele é jogador, então, do Novo Horizontino. Eu fico pensando, se forem se encontrar, existe a possibilidade ainda. Assim, isso não é uma crítica, mas eu acho que eu nunca vi na minha vida um jogador que está disputando o campeonato por um time ele já acertou com um time para depois do campeonato. Mas com a camisa. Durante, ele vai lá, se apresenta e volta pro outro time. Isso eu nunca vi. Isso é novo. No mesmo campeonato eu nunca vi. E o Novo Horizontino fica com 30% ainda do de fato, curioso. Geralmente, quando acaba o campeonato, o jogador vai e se apresenta. Como o Palmeiras contratou o Richard Rios, do Guarani, por exemplo, ano passado. Essa modalidade eu não tinha visto. O Rômulo é um bom jogador, foi uma boa observação do Palmeiras. A gente não consegue precisar o nível a velocidade de adaptação, porque é diferente atuar no Novo Horizontino e atuar no Palmeiras, claro que é. E a gente tem diferentes exemplos, né? Acabei de falar do Rios, que veio do Guarani, chegou e encaixou bem no time, virou uma peça de apoio. Hoje é titular, mas quando chegou, virou uma peça de apoio importante no time do Palmeiras. Mas a gente viu na mesma última temporada o Barleta, por exemplo, que fez um tremendo Paulistão pelo São Bernardo, foi o destaque do Paulistão fora dos times grandes e não conseguiu jogar no Corinthians. Também porque é muito mais fácil você chegar e encaixar no Palmeiras do que no Corinthians. O Palmeiras é um clube extremamente organizado, um time muito funcional, muito coletivo, onde as peças se encaixam, mas não dá para ter essa certeza. A observação sobre o Rômulo, ela é boa, em termos de perfil, em termos de carência. E aí vai depender de como ele vai assimilar todas essas mudanças. Em relação ao Veiga, claro que há preocupação com lesões, com as imprevisibilidades da vida, como um atleta tem uma conjuntivite, mas eu também acho provável ou bem possível que o Palmeiras perca o Veiga durante a Copa América. E não descarta a possibilidade do Dorival Júnior convocar o Rafael Veiga. O Dorival disse na sua primeira entrevista que vai dar um olhar especial para os atletas que atuam aqui. E o Veiga é um cara de destaque. Então é importante que o Palmeiras tenha a reposição. Vai depender da velocidade de adaptação do Rômulo e é preciso ter essa paciência. E acho que o Flaco Lopes é um exemplo diário na atual temporada, que nem sempre o cara chega e joga. O que não quer dizer que o cara seja ruim. O Rômulo vai ter essa chance agora no Palmeiras. E a gente ainda não sabe também se o campeonato vai ser paralisado ou não, porque agora existe essa movimentação dos clubes para fazer o Campeonato Brasileiro ser paralisado durante a Copa América.